muito tempo, Deus escolheu uma jovem simples que vivia na cidade de Nazaré. Há muito tempo, Deus escolheu uma jovem simples que vivia na cidade de Nazaré. O nome dela era Maria. Certo dia, um anjo de Deus apareceu diante dela. Alegre-te, Maria, Deus está com você. Maria ficou assustada e sem entender nada. Não tenha medo, Deus escolheu você. Você vai ter um filho e o nome dele será Jesus. Ele será o Filho de Deus e reinará para sempre. Maria, com o coração cheio de perguntas, respondeu: Como isso vai acontecer? Deus fará isso pelo seu poder. O menino será santo e será chamado Filho de Deus. Então Maria respondeu com fé: Eu sou serva do Senhor, que se cumpra a vontade de Deus. José, o noivo de Maria, era um homem bom e justo. Quando soube da gravidez, ficou confuso e pensou em deixá-la em silêncio. Mas, enquanto dormia, um anjo falou com ele em sonho. José, não tenha medo de receber Maria como esposa. Esse filho vem de Deus. Você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Algum tempo depois, Maria e José viajaram até Belém. A viagem foi longa e cansativa. Quando chegaram, não encontraram lugar para ficar. Naquela noite, Maria deu à luz o seu filho. Ela o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura. Perto dali, alguns pastores cuidavam de seus rebanhos durante a noite. De repente, uma grande luz brilhou e um anjo apareceu. Os pastores ficaram com muito medo. Não tenha medo. Hoje nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Vocês o encontrarão deitado numa manjedoura. Então,
muitos anjos apareceram, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém ver o que Deus nos mostrou. Eles correram e encontraram Maria, José e o bebê Jesus. Cheio de alegria, voltaram contando a todos o que tinham visto. Naquela noite, simplesmente Deus mostrou o seu amor ao mundo. Nasceu Jesus, o Salvador. Amém. Graças a Deus. Palmas também para os nossos técnicos de som hoje. Amém. Obrigado, criancinhas. Muito obrigado. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Você pode virar para esse irmão que está aí mais uma vez. E diga para ele que é bom ter ele aqui. And say it's good to have you here. Diga para o irmão, espero que a gente celebre o verdadeiro Natal. I hope that we celebrate the true Christmas. Desculpa. Eles vão ter que acertar o microfone. Precisa trocar o microfone? Tá, obrigado. Amém. Estou a ver aqui muita gente sim. Algumas pessoas nos visitando aqui. So I see many people and some other visiting us for the first time. Estou a ver irmãos de Chimoio, irmãos de Maputo, nosso querido irmão aí da Beira, né? Bom ter aqui vocês todos nessa manhã. So I see brothers and sisters from Chimoio, Beira, Maputo. It's good to have you here. Por isso eu disse, uns vão, outros também chegam. That's why I said some go and some other come. Amém? Bom ter pastor Riete aqui junto conosco. It's good to have Pastor Riete here with us. Uma grande bênção. It's such a blessing. E vamos celebrar e procurar entender esse dia. So let's celebrate and try to understand this day. A razão pela qual, na verdade, nós celebramos esse momento de Natal. So the reason why we celebrate this moment of Christmas. O verdadeiro Natal. The true Christmas. O coração de Deus. God's heart. Hoje nós vivemos num mundo muito materialista. So we live in a world that is so materialist. Que se perde o sentido daquilo que são as nossas festas que deveriam glorificar ao nosso bom Deus. So and the meaning of these events are lost, that we should glorify our God. E nós sempre precisamos recordar as pessoas. And we always must remind people o verdadeiro Natal. The true Christmas. Eu estava esses dias me convidaram para uma entrevista. And I was invited to an interview. Para falar mesmo sobre a questão do Natal. To talk about Christmas. E as pessoas se focavam mais pelos presentes, pela demonstração
do amor quando se chega especificamente nesta data. So, and people were so worried about sharing gifts and showing love to each other when it's Christmas Eve. E nos esquecemos em fazer isso em 365 dias. And we forget to do it during all the year. Porque, na verdade, queridos irmãos, For truly, brothers and sisters, Cristo Christ não deve nascer só no dia 25. cannot only be born on 25 of December. Ele já veio. He has come. E todos aqueles quanto receberam, And all those who have received him, eles se tornaram filhos de Deus. they became children of God. E eles precisam celebrar And they need to celebrate todos os dias, every day. todos os dias, Every day. a gratidão de Deus. To be grateful for God. Essa graça, This grace, essa misericórdia this mercy que não merecíamos, that we didn't deserve, mas Deus sendo bom, but God being good, Deus sendo bom, God being good, manifestou em Jesus manifested in o Jesus seu amor por nós. His love for us. Esse é o verdadeiro So Natal. this is the true Christmas. E é isso que nós queremos refletir nessa manhã. This is what we are going to reflect on this morning. E vamos ler o texto de João no capítulo 1, And we are going to read together the book of John nos chapter versos 1 1 até from 14. verse 1 to 14. E vamos fazer isso de uma forma paulatina, And we will do it step by step para que a gente possa caminhar nesse texto so that we can walk through this scripture e ver e tirar sobre a questão da soberania do Senhor Jesus and Cristo. see the sovereignty of the Lord Jesus. Esse texto em João é um texto fundamental para nós como cristãos, So this is a fundamental scripture for us as Christians, porque ele vai introduzir a Jesus como verbo, for it introduces Jesus as the verb, logos, the logos, palavra, the word que existia com Deus desde o princípio. that existed with God just from the beginning. E ele vai dizer que ele era Deus, And the Bible says that he is God. na qual todas as coisas foram criadas por intermédio dele. And all the things were created through him. Ele é a vida, He is the life. ele é a luz do mundo, He is the light of the world. que se fez então carne And he became e flesh veio habitar entre nós, and made his dwelling among us revelando em si a glória de Deus, and revealing the glory of God, manifestando a graça, manifesting the grace, a verdade the truth, e dando o direito and giving the a right todos quanto receberam to all those who have received de him tornar filho de Deus. to become children of God. Que coisa linda! What a beautiful Esse é o thing. fundamento do cristianismo. So this is the foundation of Christianity. Esse é o princípio da toda a fé cristã. This is the principle of all the Christian Se faith. nós não conseguimos compreender essas escrituras, And if we don't understand this scripture, então não temos como conhecer esse Deus, so there is no how to know this God, esse Pai this Father que se revelou em Jesus that Cristo, revealed in Jesus o Christ, nosso único our only and Salvador, one Savior, o mediador our mediator entre Deus e homem, between God and man, e homem e Deus. and man and God. Amém? Então vamos resumindo assim esses versos que vai de 1 até 14 de João 1. So let's have a summary in this scripture from the John chapter 1 verse Vamos 1 ler to 14. os primeiros dois capítulos. So let's Os read- versos, desculpa. Let's read the first two verses E vamos orar para que o Espírito Santo venha e habite nos nossos corações e traga um entendimento da sua palavra. So let's pray for the Holy Spirit so that He can give us understanding of His word. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos chegar nessa manhã diante de Ti, queremos pedir a sua orientação, Pai. Nos guia e abra os nossos corações e que a gente possa aprender de Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor, nos versos 1 e 2, vai dizer assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Nesses primeiros dois versos, In these first two verses, nós entendemos sobre o verbo eterno, logos, we understand palavra. about the eternal verb, the Logos, and the Word. A palavra que é Jesus, The Word that is Jesus Christ. ele é eterno. He is everlasting.
Jesus não é uma criatura. Jesus is not a creation. Como você vê, por exemplo, as testemunhas de Jeová ensinando que Jesus é uma criatura. As, for example, you see the Jehovah Witnesses teaching that Jesus is a creation. Jesus não é uma criatura, Jesus is not a creation. mas ele é um agente ativo de toda a criação. He is the active agent of all creation. Nele nós conseguimos enxergar a soberania. In him we can see sovereignty. Soberania quer dizer que Jesus ele é Deus. So it means that Jesus is God. E nós podemos aqui destacar alguns aspectos que mostram Jesus Cristo como sendo esse soberano, divino, Deus. So we can see some aspects that shows Jesus like as sovereign as God. Quando nós lemos, diz que ele estava no princípio. Ele estava no princípio. And the Bible says that he was in the beginning. Tudo And all the things. tudo quanto existe, todas as coisas quanto foram formadas e criadas, All the things that exists and were created, foram criadas por meio dele e para ele. it have been made for him and through him. Isso mostra aqui a divindade na criação, Jesus como criador. So we see Jesus as the creator. Ele é He is divino divine. na criação. He is divine in Ele creation. participa da criação. He is part of the Ele of faz parte da creation. criação. He was there in the creation. Nós acreditamos, queridos irmãos, So we believe em um só Deus in only in one God que se manifesta em três pessoas. that is manifest in three persons. Na pessoa do Pai, In Jesus, in the Father que amou o mundo. who loved the world, Na pessoa do Filho, in the Son que entregou a sua vida por nós. who gave his life for us, E na pessoa do Espírito Santo, and in the Holy Spirit que convence that convinced e nos us converte de todo o pecado. and convert us from every sin. É assim que nós acreditamos. And this is what we believe. E aqui nós entendemos que Jesus, And we understand that sendo Jesus, divino, being divine, soberano, sovereign, ele criou todas as coisas. he created all the Tudo things, quanto existe. all the things that exist. Ele não é uma criatura. He is not a creation. Ele é Deus. He is God. Ele é soberano. He is sovereign. Ele está em controle de todas as He coisas. is in control of everything. E aqui nós encontramos a questão do governo de Jesus. And we see Jesus govern Como Deus, as God. ele governa, He governs. sustenta. He sustains. Ele não só criou, He not only created, mas ele governa e sustenta todo o universo he governs all the universe de acordo com a vontade do Pai, according to the Father's will, trazendo a ordem bringing the order e a justiça. and the righteousness. Não temos, queridos irmãos, So there is no how, como brothers, celebrarmos esse Natal how to celebrate the Christmas se não refletirmos o verdadeiro dono da if festa. we don't reflect the owner Porque of hoje- the Christmas. Hoje, For today, quando as pessoas estão celebrando o Natal, when people are celebrating the elas Christmas, preocupam-se mais pelas coisas materiais. they are more Eu- worried about the material things. Nada mal nisso. It's not bad. Nada mal. It's not bad. Eu sei que quando sairmos daqui, I know that when we leave from nós here, preparamos a nossa ceia de Natal. we have prepared our meal of the Christmas. É um complemento. So it's a compliment. Mas se nós não conhecermos But if we don't know a essência do próprio Natal, the essential of the Christmas, então a nossa celebração é vã. then we are celebrating in vain. Às vezes já falamos aqui algumas vezes. So we have mentioned sometimes here. Tem graça celebrar um aniversário quando o aniversariante não está lá. Tem graça isso. So how can we celebrate the birthday without the one who is Tem graça? Vamos lá. Tem graça mesmo? So, Não tem nenhuma graça. Nós precisamos. so we need. Eu sempre costumo encorajar os irmãos I've been encouraging the brothers and sisters que nesses dias, that in these days, dias como o Natal, days like Christmas dias como a Páscoa, and the Passover, nós precisamos convidar, we must invite, dar oportunidade giving opportunity às pessoas que nunca ouviram falar, to the people that I've never heard ou about, talvez até já ouviram falar, or maybe they have heard about, mas eles nunca tiveram um encontro com but Jesus. they didn't have this encounter with Nós Jesus. precisamos convidar essas pessoas We need to invite them a participar.
to be part of that. A vir num evento como esse, To come in the service like onde o this, povo de Deus está reunido, where the people of God is together, celebrando o verdadeiro Natal. celebrating the true Christmas. Temos que dar oportunidade, So queridos we irmãos. must give opportunity. Porque muitas das vezes nós vemos, hoje as pessoas vão beber, vão cair. Começaram ontem, né? So Vão today, cair. just from yesterday, people are drinking and falling down. E eles vamos perguntar, o que vocês estão a fazer? And we ask them, what are you doing? Nós estamos a celebrar o Natal. They say, we are celebrating the Nós estamos a Christmas. celebrar o Natal. We are celebrating the Mas Christmas. nós sabemos muito bem, But we know o verdadeiro Natal the true Christmas está em Cristo is Jesus. in Christ Jesus. E quando Jesus entra, And when Jesus quando comes in, Jesus vem, when Jesus comes, Ele transforma, it transforms. Ele liberta, It sets free. Ele convence o homem do pecado. It convinces the man of their E nós sin. nos tornamos nova criatura. And we become new creation. Ele é a verdadeira expressão do Pai. He is the true expression of the Father. Ele não só criou, He not only created, mas Ele sustenta. but He sustained. E Ele coloca a ordem, And He gives order. traz a justiça It brings righteousness. no governo, justice, It brings justice no governo que o Pai o confiou. in the government that the Father entrusted to Him. Sobre a soberania de Cristo aqui nesses dois versos que So nós about lemos, the Jesus' sovereignty in these verses, nós entendemos que o poder de Jesus é absoluto. we understand that Jesus' power is absolute. É absoluto o poder de And Jesus. the power of Jesus is absolute. Tem domínio sobre toda a natureza, He has dominion of all nature, sobre toda a vida, of all life, sobre a morte, of the death, sobre os espíritos, of the spirit, principados, the principle, potestade. and the governance, the principalities. Jesus tem o poder. Jesus has the power. Amém? Jesus tem o poder. So Jesus has the power. Tudo se curva And everything bows down diante da majestade do Senhor Jesus before Cristo. Jesus' majesty, Diante do senhorio de Cristo. before Jesus' lordship. Ele é Deus. He is God. Amém? Não é uma criatura. So He is not a creation. Não é aquele homem mais poderoso. He is not the most powerful man, Mas é Deus but que se He is fez God homem. who became flesh. E Ele veio habitar And He came and made His dwelling no meio dos homens. among us. Amém? Esse é o verdadeiro Natal. So this is the true Christmas. Conhecer Cristo. To know Jesus Saber quem Ele and é. know who Jesus is. Na soberania de Cristo, In Jesus' sovereignty, nós encontramos e vemos o plano da salvação. we see the plan of salvation. Ele é o centro do plano eterno de Deus Pai. He is the center of the eternal plan of the Father. Amém? A soberania de Jesus. So Jesus' sovereignty, Ele é o centro He is the center do plano eterno de Deus of the Pai eternal plan of the Father para a salvação for the salvation da humanidade. of the humanity. Jesus justifica os pecadores. Jesus justified the sinners. Ele dá garantia à salvação. He guarantees the salvation. Como nós vemos em João, As we see in John, quando vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. where the Bible says He is the way, the truth, and the life. Ninguém chega ao Pai. No one comes to the Father. Ninguém vai ao Pai No one goes to the Father se não for por meio do Senhor except Jesus Cristo. through Jesus Christ. Então nós precisamos So we need conhecer a Jesus, to know Jesus, não só conhecer a Jesus, not only knowing mas Jesus, também recebê-lo but also receiving em Him nossas vidas in our lives como Senhor as Lord e Salvador and das Savior nossas vidas. of our lives. Amém. Amém. Graças a Deus. Esse é o verdadeiro So Natal. this is the true Christmas. Esse é o verdadeiro This is Natal. the true Christmas. Lendo os versos 3 e 5, So the verse 3 to 5, vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada o que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam ou não o compreendem. through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was the life. The life was the light of all mankind.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Amém. Já referenciamos aqui que Ele é o Criador de todas as coisas. So we have mentioned that He is the creator of all the things. Tudo se sustenta nele. Everything is sustained in Him. Mas João vai além. But John goes further. Vai dizer que Jesus é a fonte da vida. He says that He is the source of the life. Ele é a verdade. He is the truth. Aquele que ilumina a humanidade. The one who lights the Nenhuma humanity. força There is no any power conseguir contra Ele. that goes against Him. Amém? Jesus é a luz dos homens. Jesus is the light of mankind. Ele ilumina o caminho, He lights the way. revela o pecador, He reveals the sinner. mostra a salvação, He shows salvation afastando os homens das trevas. and putting the man out of the darkness. Irmãos, na semana passada So last week eu fiz referência em Romanos capítulo 3, I mentioned Romans chapter 3 lá nos versos in the 23, verse 23. na qual diz que todos pecaram That the Bible says that all have sinned e ficaram destituídos, and they fell short. longe They are away da glória, of the glory da presença of the do presence nosso bom Deus. of our good God. Mas esse Deus But this God que se revela who reveals em Himself Cristo in Jesus, Jesus Christ, que ilumina who lights os nossos caminhos, our path, que mostra who shows que nós somos pecadores, that we are sinners. preparou-nos por meio de Cristo He prepared through Jesus a Christ oportunidade the opportunity da restauração of restoration da nossa comunhão com Ele of our relationship with em Him Cristo Jesus. in Jesus Christ. Ele é a luz. He is the light. Ele é a luz que ilumina os nossos He is the caminhos. light of our ways. Ele é a luz que ilumina o seu e o meu caminho, So He lights our path. porque Ele é a revelação For He is the revelation de Deus Pai of God the Father para com os homens. for the man. Amém? E vai dizer que Ele é a fonte da vida. And the Bible says that He is the source of life. Ele sacia a nossa sede espiritual. So He fulfills our thirst. Ele ofereceu a plena vida. He gave His full life. Ele vai além de uma vida física He goes beyond the physical e nos life. dá a oportunidade de termos uma vida eterna, uma He vida gives us the espiritual. opportunity to have the spiritual and eternal life. Nós sabemos que quando o pecado ele entrou na face da terra, We know that when the sin came into the world, ali aconteceram duas mortes. there were two deaths. A primeira, The first one, a morte espiritual, the spiritual death, que nos desconectou com a presença de that Deus. disconnected us from the presence A of God. segunda, And the second a one, morte the física. physical death. Porque por isso nós morremos. That's why we die. Mas por meio de But Jesus, through Jesus Christ, sendo a fonte da vida, being the source of life, nós vimos we can que see todo aquele que morre em that Cristo, all those who die in ele Christ, não morre. they don't die indeed. Porque Jesus nos prometeu For Jesus que promised todo aquele us que morre nele that all those who die in Him irá ressurgir. will rise again. Porque a morte física For the physical death não é o fim. is not the end. Ele é a fonte da So vida. He is the source of Em life. Jesus nós encontramos a In plena Jesus vida. we find the complete and full Então life. todos aqueles que estão em Cristo So all those who não are in não Christ, só gozam da plenitude física, they don't only enjoy the fullness of mas physical também life, irão gozar a eternidade com but Cristo. they will also Ah, enjoy the maravilha. eternity with Jesus Christ. Glória a Deus. Parecia que tudo estava acabado quando o So, pecado entrou. It seemed like everything was over when Parecia the que não sin havia came mais into the world. espaço para nada. It felt like we didn't have any hope. Mas Deus But God enviou a fonte da vida. sent Amém. the source of life Para que nós pudéssemos ter vida. so that we could have life. Em Cristo, queridos, In Christ, brothers and nós sisters, temos a plena vida. we have the Nós full life. gozamos a vida. We enjoy the life. Porque a vida For the life veio habitar em nós. came and made His dwelling. Jesus Cristo. Jesus Christ. Jesus Cristo. Jesus Christ. Então João vai dizer que Ele é a fonte da vida e Ele é a luz.
a So- luz do mundo. So John says that he is the source of life and he is the light of the world. E nos versos 6 e 8, And in the verses 6 to 8, vai falar sobre João Batista. talks about John the Baptist. Diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. It said that there was a man sent from God. Este veio para testemunho, He came as a witness para que testificasse da luz, to testify para que concerning that todos os homens light, crescem por ele. so that through him all might Ele believe. não era a luz, He himself was not the mas light. para que testificasse da luz. He came only as a witness to the light. João veio testificar a Jesus. So John came to testify Na Jesus. verdade, quem? Ele foi enviado para poder abrir os caminhos, So he was sent to open the para way, trazer os homens, preparar os homens para a recepção de quem iria vir. so he was preparing the mankind to receive who was to come. Ele não era a luz, He wasn't the light, mas ele veio but he came para anunciar. to announce. Nós, quando eu vejo aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, When I see the people that are truly in Jesus Christ, eles se preocupam they are worried em anunciar o Evangelho, to announce the em gospel, testificar a Cristo. to testify Jesus. Hoje vivemos So today we live, cada vez mais and more, num mundo muito egocêntrico, in a very selfish world onde nós não queremos compartilhar where we don't want to share a fonte da vida, the source of life, a luz do mundo, the light of the world, a esperança the hope que traz a eternidade, that brings Cristo eternity, Jesus. Jesus Nós Christ. ficamos às vezes satisfeitos Sometimes we are satisfied com aquilo que nós temos, with what we have, mas nós não compartilhamos but we don't share essa verdade, this truth que os homens this precisam. truth that the man need. Deixa-me dizer, queridos irmãos, So let me tell you, não há brothers, nenhum político que vai mudar a condição da vida do homem. there is no any politician that's going to change Eles podem the man prometer, condition. eles podem prometer tudo. They can promise everything. Até pode haver uma situação de melhoria das condições, sejam econômicas, sejam qual for, pode haver uma melhoria And the disso. things might get better, Mas não há nenhum político que vai mudar. but there is no any politician that's going to Não há change nenhum our homem que tem lives. poder de mudar a vida do homem. So there is no any man who has the power to change the life of the O mankind. único que pode mudar, The only one who can change, que liberta, who sets free, transforma who e transforms dá segurança para a and eternidade gives security to the eternity é Jesus Cristo. is Jesus Christ. E quando nós calamos, And when we silent, quando nós nos afastamos, when we go away não vamos compartilhar and we don't share, essa esperança que o mundo we precisa. don't share this hope that the world needs, Como vão conhecer? how can they know? Como eles vão saber? How can they know? Se João testificou a Cristo, If John testified Jesus, a igreja do Senhor Jesus the church of Jesus também ela é convidada is also a invited ir to go para testificar to a Cristo testify Christ em qualquer hora, at any time em qualquer lugar. and everywhere. Amém. Nós temos cantado aquele cântico ali, estou preparando o caminho. So we have been singing the song that says we are preparing the path, Aí esqueci a letra aqui no meio, mas você conhece qual é a letra, né? and I believe you know this song. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele não só é dono dos meus dias, So it's not only the owner of our days, porque Ele virá. for He is coming. Ele virá. He is coming Em poder Ele virá. in power and glory, E Ele vai governar and He will govern para todo sempre. forever and ever. E é isso que Isaías And this is what vai Isaiah falar. says. E Ele vai governar He will govern para todo sempre. forever and ever. O mundo precisa de conhecer a The Cristo. world needs to know Jesus. O mundo precisa de conhecer. The world needs to know E nós Jesus. precisamos testificar a And Jesus. we need to testify Assim como Jesus. João testificou. Just as John testified Jesus. Incrível que João não conheceu antes a Jesus, mas And- ele testificou. And John didn't know Jesus before, but he testified Jesus. Nós conhecemos. But we know Jesus. Quanto mais nós que conhecemos. So how much more has we Amém. who don't know, who know Jesus?
Vamos testificar. So let's testify. Nos versos 9 e 13, From the verse 9 to 13, vai dizer, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? É incrível, porque aqui, nessa passagem, refere mesmo aos judeus. Jesus foi aos judeus e se revelou aos judeus. so in these verses from 9 to 12, the Bible talks about the Jews that they didn't receive Jesus Christ. Eles rejeitaram a Jesus. They rejected Jesus. Ele veio para aquele que era os seus, And he came to those who were of him. mas diz que eles o rejeitaram. But the Bible says that they rejected him. Não o receberam. They didn't receive him. Não o aceitaram. They didn't accept E him. nós encontramos isso nos evangelhos. And we find this in the Gospels. Eles afrontaram a Jesus. They confronted Jesus. Isaías 53 descreve muito bem sobre essa And rejeição. the book of Isaiah 53 describes very good this situation. E nós entendemos também hoje, queridos irmãos, And today we understand quando nós anunciamos a Cristo, when we proclaim Jesus, quando nós proclamamos a Cristo, when we announce Jesus, quantas pessoas têm rejeitado a Jesus? how many people have been rejecting Jesus? Pessoas ouvem falar de Jesus, People hear about Jesus, mas eles rejeitam. but they reject. Até as pessoas que participam dos cultos And even people who attend services, também rejeitam a Jesus. they also reject Jesus. Eles rejeitam na sua maneira de viver, na sua maneira de andar. They Eles reject rejeitam. Jesus in their lifestyle, in the way they walk. They reject Jesus. Eles escutam a mensagem da salvação. They hear the message of salvation. Eles escutam a esperança de Deus, They hear about the hope mas that eles comes from God. endurecem os seus corações. But their hearts are too hard. Quantas pessoas têm rejeitado a Jesus? So how many people have Nos rejected nossos Jesus dias. in our days? Assim como foi lá no passado, Just as was in the past, as pessoas têm rejeitado a Jesus. people have been rejecting Jesus. Mas não vamos deixar de testificar. But we are not going to stop announcing Jesus. Não vamos deixar de anunciar e proclamar a Jesus. We are not going to stop announcing Porque and Ele é a proclaiming fonte Jesus. da vida. For He is the Ele source é a of life. luz que esse mundo He precisa. is the light Ele é a that this world needs. esperança que a humanidade He precisa. is the hope that Ele this é world a needs. revelação do Pai. He is the revelation of the Father. Amém? E tem uma coisa muito interessante que João vai falando aqui. So there is something very interesting that Nos John versos says. 12, In the verse 12, João vai dizer, mas a todos quanto receberam, it said, yet to all who did receive him. a condição primária, So the first condition, a condição única the only condition para se tornar filho de Deus. to become a child of God. Eu costumo notar muita gente, So I see in many people. tem umas linguagens nossas, aquelas linguagens politicamente corretas. So and we have those expressions that are politically correct. Todos nós somos filhos de Deus. They say that we are all children of God. Às vezes a gente não quer ofender, né? So sometimes we don't want to offend people. Nós não queremos ofender ninguém. We don't want to offend people. Vamos dizer, o Deus é único. So we say the God is the only one. Nós todos somos filhos de Deus. We're all children of God. É como aquele negócio quando pessoas morrem. It's like when people pass away. Todos quando vamos na rede social, When we go to the social medias, nós sabemos we know o testemunho daquela pessoa. about that person's testimony. Nós escrevemos o quê? What do we write? R.I.P. Rest in peace, Rest my in brother. peace. Não é isso? Descanse em paz, So meu we irmão. write rest in peace. Eu quero dizer para vocês, So I want to tell you não há descanso eterno sem Jesus. there is no
eternal rest Isso without é uma Jesus. mentira, So this is a lie. é uma falácia. It's a lie. Vale a pena dizer que, irmão, nós estamos orando pela sua família, So it's good to say we are praying for the family para que Deus console a sua so família. that God console the family. Aí vai dizer assim que aquela terra, aquela areia seja leve para ele. Say that the land be light to him. Mas vai ser leve como? Se um dia vai cair, vai partir toda aquela madeira, vai How, cair. how can the soil be good to him? For the wood will be rotted and he Isso é will falácia, decompose. This is lie. não é bíblico. So it's not biblical. Nós podemos encorajar, abraçar as pessoas, We can consolar as pessoas, encourage and hug and cry with people. mas nós não podemos colocar ninguém ter a eternidade com o Pai. Eu não tenho esse poder. So, but we don't have the power to put the people in the eternity with God. Porque o único que tem esse poder For the only one who has this power é Jesus Cristo. is Jesus Christ. Por isso que João vai aqui referenciar muito bem. That's why John says, Mas todos quanto receberam. to all who did receive Mas him, todos quanto receberam quem? Receberam a Jesus, so porque all alguns those who rejeitaram a received Jesus. Jesus, for some others rejected Jesus. Mas todos quanto receberam, All those who have received Jesus, lhes deu o poder, lhes deu o direito he gave him the power and the right de se tornarem filhos de Deus. to become children of God. Porque esses não nasceram, So esses não nasceram do for sangue these- nem da carne, These were not born according to men's will, mas sim nasceram do próprio Deus. but they were born of God. E eles tornaram-se filhos de Deus. And they became children of Agora, se God. você quer ser politicamente correto, But if you want to be politically Deus correct é and say the God Todos is nós the only one, somos. Não. we're all children of God. Existe criação, So there is a creation of God a imagem e semelhança, in the image and likeness of God que caiu, that is fallen, pecou, have sinned, ficou distante de Deus, and is away from the presence of God. mas But por meio de Jesus through Jesus Christ, fomos adotados. we have been Porque adopted. antes estávamos longe, Before we were far away Ele from God. restaurou a nossa He intimidade com restored our Deus intimacy with God, e hoje and today fomos adotados. we have been adopted. Nos tornamos filhos We became children e com-herdeiros and co-heirs com nosso Senhor Jesus with Cristo. our Lord Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? E a última, And the last o one, último verso the last verse, vai dizer assim: o verbo feito carne. the word became flesh. E nós aqui podemos ler, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Nós entendemos aqui, So we understand o próprio Deus the God himself se manifestou em Jesus He manifested in Jesus e Christ. se fez homem And he became e flesh veio, habitou. and came and made his dwelling among us. Amém? Ele habitou entre So nós. he made his dwelling among us. Teve a nossa dor, He felt our pain, nossa emoção, our emotions. mas uma coisa é clara aqui, But one thing is clear diz que here. ele estava cheio de graça He was full of e grace cheio de verdade. and full of truth. Quer dizer que mesmo ele se manifestando, sendo homem, It means that even though he being man, ele não se achou nele nenhum pecado. he did not sin. Ele nunca pecou. He had never sinned. Amém? Nós pecamos, We have sinned. as nossas emoções se descontrolam, Our emotions are discontrolled. mas diz que Jesus, But the Bible says that Jesus, sendo esse homem, being this man, a manifestação do próprio Deus, the manifestation of God ele himself, veio he
He came, se fez homem became man, e nos mostrou and showed e us demonstrou and demonstrated como nós us podemos caminhar. how should we walk. Porque ele estava cheio de graça, cheio de For he verdade, is cheio do Espírito full Santo. of grace, full of the Holy Spirit. Manifestou a obediência ao He Pai. manifested obedience to the Manifestou a Father. humildade. He manifested Ele humility. mostrou para todos aqueles que creem nele And he showed to all those who believe in como him nós podemos andar debaixo dessa graça. how should we walk under this Como nós grace. podemos viver essa verdade. How should we live this truth. Essa verdade que se manifestou na pessoa do Senhor This Jesus truth that is manifest in Deus Jesus se Christ. tornou homem And God became e man veio morar conosco. and made his dwelling among us. Amém? Ele veio morar. So he made his dwelling. Ele habita hoje So and he is with us. no meio do seu povo. He is among his people. No coração do seu povo. In the heart of his people. No coração de cada In the heart of each one of us. Amém? Ele veio habitar. He came and made his Ele dwelling. veio habitar He came no meio da sua and igreja. he lives among the church. Amém? Eu acho que vocês também já escutaram muito. Porque ali tem uma rádio católica, Rádio Paz. So we Aqui, have a Catholic Rádio Paz. É Rádio Paz radio aqui, né? station. Daqui é Rádio Paz, né? Obrigado. Que tocava muito aquela música. Eu cresci escutando aquela música de Padre Zizinho. So I grew up listening to a song that is Certo from dia, vai Padre contando a Zizinho história de Jesus. that tells the story of Jesus. Não, muito bíblica aquela música. So it's a very biblical music. É muito assim. E sabe uma coisa interessante? So Quando eu escutava aquela música, One thing that was interesting when I listened to that music, terminava sempre com a morte de Jesus. and it always finished with the death of Jesus. E eu ficava essa música, alguma coisa não está bem nessa música. And I said something is not good in this song. E gostei porque ele veio se retratar da música, disse não, houve problema aqui. And the singer came again and said that there is a problem with this song, Porque termina com a morte. for it ends with the death of Jesus. Mas ele faz uma estrofe. And he wrote another verses É excelente. that Depois is daquela fase onde ele excellent terminou. after the death of Porque ele vai Jesus. dizer, depois da morte, And he says that after the death of no Jesus, terceiro dia ressuscitou. on the third day he rose again, E depois subiu ao céu, and he went to heaven, onde está sentado à direita do where Pai. he's sitting in the right hand of the Father. E dia And one day ele voltará. he is coming back again. Essa não é a mensagem bíblica. So this is the biblical É a mensagem message. bíblica. This is the biblical Porque a nossa message. esperança For our hope está em Jesus is in Cristo. Jesus Christ. Amém. E esse é o verdadeiro Natal, So queridos this irmãos. is the true Christmas. Não brothers tem and como sisters. nós celebrarmos o There is no Natal how to celebrate the Christmas se Cristo não vive em nós. if Christ É uma doesn't hipocrisia live isso. in us. This is hypocrisy. Essa é uma It's hipocrisia. a hypocrisy. Não é esse Natal que nós So this celebramos. is not the Christmas that we O nosso celebrate. Natal Our Christmas centra-se na pessoa do Senhor is Jesus Cristo. centered in Jesus Não é nos Christ. os presentes, a comida que vamos comer So hoje the gifts and the food that we are going to é eat today, complemento. it's a compliment. Eu costumo ver lá no meado de outubro já começam a enfeitar agora supermercados. So I see on October people start Para você gastar teu dinheiro. putting the Christmas things Quando so that you may spend your quando money. quando você chega no próprio dia, esse dia que nem tem dinheiro para comprar alguma coisa. When you come to this day, you no longer Porque have já money, gastou. for you have spent all the money. Porque é um mundo comercial. For this is a commercial goal. Cria uma atmosfera em So que você it já está creates an atmosphere num senso de festa. that you have this sense of feast, of party, Mas eles retiram but they take off a essência da própria the festa. essential of this feast. A essência da festa do Natal The essential of the Christmas é Cristo. is Christ. É Cristo. It's A Christ. nossa esperança. Our hope, Fonte da vida. the source of A life, luz the light, que ilumina o mundo. the light A- in the world. A revelação do Pai para a The humanidade. revelation of the Father for the humanity Jesus Cristo. is Jesus Christ. Jesus Cristo. Jesus Christ. Amém.
Não há Natal sem Cristo. So there is no Christmas without Jesus. Não há Natal sem There Cristo. is no Christmas without Por favor, Jesus. fala para esse irmão So que está tell to aí. your brother, Fala para esse irmão que está aí. tell Fala, to your fala para brother, ele. Não há Natal sem there is Cristo. no Christmas without Jesus. Comida vamos ter. We are going Fala to para have ele. some food. Vamos comer. We are going to eat. Vamos rir. We are going to laugh and Mas enjoy. sem Cristo But without Jesus, está vazio. it's empty. Totalmente It's vazio. totally empty. Vazio. Empty. Porque o Natal, For the Christmas está centrado is centered na pessoa do Senhor in Jesus Cristo. Jesus Christ. Amém? Na pessoa do Senhor In Jesus Cristo. Jesus Christ. Não nasceu hoje, So he didn't born today. porque as pessoas começam ali, oh, menino So Jesus, it ele said that nasceu. the baby Jesus was born. Não, No. ele é Rei dos Reis, He is the King Senhor of do Kings, Senhor, the Lord of está Lords. vivo, He is alive. habita nos nossos And corações, he dwells nos in our guia, heart. He todos guides os dias us da nossa every vida, single day ele of nos our life. guia, He guides us. ele é o Senhor, And he is the Lord. ele é o Salvador He is the Savior das nossas vidas, of our lives. Senhor Jesus Cristo. Jesus Christ. Não há outro, There is no Não há anyone outro. else. There is no anyone não há else. outro, There is no e anyone nem else. deve haver outro. And there must not be any other. Ele tem que ser o primeiro e o He único na must sua be vida. the beginning and the end in your life. Amém? Glória a Deus. Amém? Podemos adorar o nosso Deus So pela can we oportunidade que nos worship deu. our God for the opportunity that He gave us? Ele se manifestando, sendo He homem, manifesting and becoming a vindo, flesh, vindo e habitar entre nós, coming to earth and having His dwelling among us, deixando sua and glória living His glory para poder vir habitar. to come and make His dwelling. Só porque Just because Ele ama você, He loves you e Ele ama a mim, and He loves e me, Ele quer ter and intimidade, He wants to have this Ele quer ter intimacy. comunhão, He wants to have this Ele quer ter esse relacionamento consigo. Maravilha, maravilha. Nosso Deus é bom. So our God is good. Nosso Deus é bom. Our God is good. Vamos adorar a Ele essa So let's manhã. worship Him Amém? this morning. Vamos adorar a nosso Let's bom Deus. worship Him. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela sua misericórdia, pela sua infinita graça, Senhor, na qual nem sequer merecemos. Obrigado, Pai, pela expressão do seu amor, por meio do seu Filho amado, unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, derrama o seu Espírito Santo e habite entre nós. Mas que não só a gente fique aqui, mas a gente possa também testificar, como Jesus vai falar lá em Mateus 5, dizer que nós precisamos ser sal, luz do mundo, testificando. Leva-nos, Senhor, a testificar o seu nome, a proclamar o seu nome. Estamos gratos, porque sabemos que a sua graça nos alcançou, mesmo quando não merecemos nada, Senhor. Te louvamos, Jesus. Te adoramos, Senhor dos Senhor. Venha, Senhor, e derrame sobre nós o seu Espírito Santo todos os dias. E a gente não se esqueça da expressão do seu amor. Aleluia.
Jesus, a imagem divina, tão sobrenatural. O Verbo se encarnou e o reino revelou. Santo é o Senhor que a mim se revelou, e o meu coração não pôde se conter ao contemplar sua beleza e perfeição. Minha alma cantará esta canção. Aleluia, 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 meu Deus. Leva-me além para o alto da presença, oh, e ali me prostrarei diante de ti. Declare: santo, santo é o Senhor que a mim se revelou, e o meu coração não pôde se conter ao contemplar sua beleza e perfeição. Minha alma cantará esta canção. Declare: santo, santo é o Senhor que a mim se revelou, e o meu coração não pôde se conter ao contemplar sua beleza e perfeição. Minha alma canta esta canção. E aleluia, 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 meu Deus. Aleluia, 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 meu Deus. E agora sei, eu posso ver a glória que não pode se esconder. Eu mudei, continuarei a olhar para o alto, eu viverei. E agora sei, eu posso crer. Sim, a glória que não pode se esconder. Eu mudei, continuarei a olhar para o alto, eu viverei. Santo, santo é o Senhor que a mim se revelou, e o meu coração não pode se conter ao contemplar tua beleza e perfeição. Minha alma cantará essa canção. Declare: santo, santo é o Senhor que a mim se revelou, e o meu coração
Senhor Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Se você está aqui essa manhã, você nunca teve um encontro com Jesus. Talvez você está aqui pela primeira vez, ou você tem vindo. Você tem vindo, participa dos cultos, da célula, mas você nunca rendeu ainda a sua vida a Jesus. Nunca convidou a Ele a ser o Senhor da sua vida. Se você está aqui essa manhã, aí mesmo no seu lugar, você não precisa se movimentar, aí mesmo no seu lugar onde você está. Só vou pedir para os líderes prestar atenção. Se alguém quer render essa manhã, ouviu essa palavra e sabe que não há vida sem Cristo, não há esperança sem Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, é o Salvador das nossas vidas. E você ouviu essa palavra. Se você está aqui nessa manhã e você quer render a sua vida para Jesus, aí onde você está, você pode colocar, levantar a sua mão. Alguém vai chegar, vai orar consigo. Amém? Glória a Deus. Você quer render a sua vida? Só vou pedir para os líderes prestar atenção. Você pode aproximar a essa pessoa que vai levantar a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Se você está aqui, você pode levantar a sua mão onde você está, sem vergonha, sem timidez. Se o Espírito Santo convenceu você, você pode levantar a sua mão. Glória a Deus. Amém. Alguém levantou aqui, por favor. Alguém levantou. Estou pedindo só aproximar. Aleluia. Só aproxima. Agora nós vamos adorar ao Senhor. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens para mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens para mim. Irresistível foi sua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi só Jesus. Ele tem a palavra de vida eterna. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível, irresistível foi sua voz a me chamar.
incomparável na minha vida. Meu coração Não cabe outro amor. Tudo que tem e sou é tudo teu. Vamos orar juntos com aqueles irmãos que levantaram as mãos. Vamos orar junto com eles. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tenho nessa manhã de poder ouvir essa mensagem e saber a expressão do amor de Deus para com a minha vida. Eu sei que sou pecador e não mereço nada, mas hoje, Senhor, eu quero chegar diante da sua presença. Quero pedir perdão a Ti, Senhor. Entre na minha vida, Senhor. Venha habitar em minha vida. Que seja o Senhor e o Salvador da minha vida, Senhor. E me ajude por meio do Seu Santo Espírito e eu crescer na intimidade consigo, conhecer cada dia quem Tu és, Senhor. E eu rendo a minha vida essa manhã para Ti, Senhor Jesus. Em Seu nome, Senhor Jesus. Amém. Irresistível foi Tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só Tu tens pra mim. Irresistível foi Tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só Tu tens pra mim. Irresistível for Tua voz a me chamar, palavra de vida eterna só Tu tens. Declara Ele que tem a palavra. Irresistível for Tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só Tu tens pra mim. irresistível. Irresistível foi Tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só Tu tens pra mim. E a glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu acho que nós nos esquecemos lá no princípio, hein? Quantas pessoas estão nos visitando aqui pela primeira vez? Estão nos visitando pela primeira vez? Levanta sua mão, só queremos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Obrigado por aceitar estar aqui e ter o nosso convite e juntos podermos celebrar ao nosso bom e amado Deus. Amém. Você pode virar para o irmão que está aí. Diga para o irmão que está aí: Feliz Natal. Ei, fala com vida com o irmão. Está muito silêncio aqui, é? Fala bem com o seu irmão. Vai aí, gira. Amém. Amém. Também queremos aproveitar desta para felicitar a nossa querida irmã Uar, que completa mais um ano de vida. Obrigado, muito obrigado pela sua dedicação, pela sua serventia. Muito obrigado. Deus abençoe. Te amamos muito, Uar. E feliz aniversário
para todos aqueles que completam mais um ano de vida hoje. Amém? Graças a Deus. Vamos celebrar. E também durante a semana. Estamos a dizer também durante a semana. Em pura semana. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar nosso Deus. Celebração, celebração. Celebração, celebração. O Senhor é bom e misericordioso. Aleluia. 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 Jeová, Jeová Nissi, Tu és altíssimo. Jeová, Tu és altíssimo. Jeová Rafa, Tu és altíssimo. Jeová. Tu és Celebração, Jeová Jeová, Jeová Jeová. Jeová Jeová. Jeová Jeová. Jeová Jeová. Celebração só. Ai, Jesus, Jehovah, my healer, Jehovah, Jehovah is